ao 10, e nós vimos, irmãos, que Números começa com Israel partindo do Monte Sinai para conquistar Canaã, e eles já atravessariam um deserto ali, e tudo começa muito bem, Deus mandando contar os meninos de 20 anos para cima para entrarem em guerra contra os cananitas. Quando eles entrarem lá, Deus manda desmontar o tabernáculo, e onde a nuvem da glória de Deus parava, eles paravam, onde eles andavam. Só que agora no capítulo 11 começa a decadência e só ladeira abaixo aqui do povo de Israel. E o tema do capítulo 11 e 12, irmãos, é duplo. São duas coisas que nós vamos meditar esta manhã. Um deles é sobre murmuração, reclamação, e o outro é sobre liderança. Moisés vai colocar esses dois temas juntos, e nós vamos ver porquê daqui a pouco. Números capítulo 11, verso 1 ao 3. Depois da leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que concordam e creem, respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Números 11, verso 1 ao 3. Então o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra é um espelho da qual nós podemos ver a Cristo, e quando nós olhamos para ela, nós vemos todas as áreas em que nós não estamos parecidos com o nosso supremo sumo sacerdote, Rei dos Reis, a tua palavra final para nós. Que o Senhor, ó Deus Espírito, venha agir entre nós, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, à imagem de Cristo, pela sua palavra. Ó Deus Espírito, use-a como uma espada, fira-nos, mas cura-nos com a sua graça, com o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Não fale de ti mesmo, ó Deus Espírito, mas fale do Verbo encarnado aos nossos corações. É isso que nós precisamos, e o Senhor mesmo sabe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, sobre o que vocês murmuraram esta semana que se passou? Essa é a pergunta que nós vamos abrir a mensagem, a nossa reflexão hoje. Sobre o que vocês murmuraram essa semana. A pergunta não é se vocês murmuraram essa semana, mas sobre o que vocês murmuraram, pressupondo que todos nós reclamamos de, no mínimo, várias coisas nessa semana. Eu gostaria de começar o sermão com duas coisas incomuns e estranhas: com confissão de pecado e com a música do Linkin Park, pasmem, para escândalo de muitos. Irmãos, nós estamos com essa goteira aqui. Essa semana o dono do salão ele vai trocar todo o telhado, vai colocar calha. Então semana que vem, se Deus quiser, nós já estaremos com esse problema resolvido. Mas na minha casa nós não temos laje, é direto no forro, e qualquer milímetro que a telha se mexe dá goteira em casa, e nós sofremos demais com goteira lá em casa. E nessas chuvas que teve esse ano, eu troquei a calha de casa, continua pingando. Eu coloquei manta sobre as telhas, continua pingando. Eu troco umas telhas, outro lado continua pingando. É impossível arrumar o meu telhado. E isso causou em mim um espírito de reclamação. Eu comecei a ficar muito chateado com essa goteira lá em casa, e eu reclamava. Lógico que a gente não reclama direto para Deus muitas das vezes, mas só de você ter essa agonia de reclamar na alma já é pecado diante de Deus. Aí eu comecei a acompanhar o desastre do litoral norte aqui do nosso estado, onde pessoas não perderam o forro de casa, pessoas perderam a casa toda, pessoas perderam os carros, pessoas perderam as vidas por causa da chuva. Em arrependimento eu me confessei diante de Deus, pedi perdão e não reclamei mais da minha casa.
O ponto é que todos nós reclamamos. E tem uma música dessa bandinha de rock que fez muito sucesso no passado. E pasmem, eu e o pastor Kaique, pastor vosso, íamos para o seminário 5 horas da manhã ouvindo Linkin Park, que dá aquela injeção de ânimo, né? Mas tem uma música chamada Faint, que significa desmaio. E essa música, ela tem um tom de reclamação e ela tem uma melodia de murmúrio. E ela começa poeticamente definindo quem é o eu lírico que está cantando, e ela define todos nós. A música começa assim: eu sou um pouco solidão e um pouco negligência, mas eu sou uma plenitude de reclamação. Olha como lá o Chesterton, né, ele vai fora de Cristo, olhar para si mesmo e vai dizer: nós somos uma plenitude de reclamação. Você pode ficar sozinho às vezes, ser negligente às vezes, mas murmuração é aquilo que nos enche-nos a humanidade caída sem Cristo. Nós reclamamos de todas as coisas. E nós vamos ver, irmãos, 5 coisas em Números 11 ao 12 sobre reclamação, murmuração, e depois 5 coisas sobre liderança. E por que esses 2 temas estão enclausurados aqui? É muito simples, porque a liderança do povo de Deus está ligada à autoridade de Deus. Eu vou explicar isso daqui a pouco. E quando o povo de Deus reclama contra Moisés aqui, eles estão reclamando não apenas contra Moisés, mas contra o próprio Deus. Ou seja, Moisés coloca o papel dele aqui como líder para nós, e vai mostrar que o próprio Moisés vai reclamar aqui, a gente vê daqui a pouco, mas esses 2 temas estão entrelaçados. Ou seja, quando você reclama para qualquer pessoa de qualquer coisa, você já está diretamente reclamando da providência e da soberania e do cuidado e do guiar de Deus sobre a sua vida. E isso se reflete nas nossas lideranças. E quando a gente vê sobre liderança, não é só sobre liderança na igreja. Pense em você como pai e marido, líder da sua casa, e você como mulher, líder dos seus filhos, porque isso é absolutamente aplicável a todos nós. Então, em primeiro lugar, sobre murmúrio, o primeiro de 5 coisas. Murmúrio não é uma coisa pequena. A gente leu o verso 1 ao 3 aqui, eles começaram a reclamar. No final do capítulo 10 fala que 3 dias de caminhada, só 3 dias, eles viram a glória de Deus se manifestar no Monte Sinai, ficaram lá por um bom tempo lá no Monte Sinai, Deus falando com eles, Deus falando com Moisés, Deus entregando a lei, eles constroem o tabernáculo. A gente viu várias mensagens de Levítico, como é belíssimo o livro de Levítico, Deus abrindo o caminho de novo para o seu povo habitar com ele. 3 dias andando no deserto, eles já começam a reclamar. Vocês se lembram, ano passado a gente pregou todo o livro do Êxodo, e Êxodo capítulo 16 ao 17, eles estão no deserto, só que antes do Sinai. Eles saem do Egito e vão para o Sinai, e eles começam a reclamar ali. E a gente viu que Deus não pune eles, Deus dá maná, Deus dá as codornizes, Deus dá água para eles. Por quê? Porque eles eram como crianças. Eles saíram do Egito, é como se eles tivessem nascido espiritualmente, e eles estavam ali como crianças. Eles não tinham recebido a lei do Monte Sinai ainda. Agora, o livro de Números é a inversão de Êxodo, é como se fosse uma repetição de Êxodo. Mas agora, irmãos, cada pecado de Israel, agora que eles já receberam a revelação da lei de Deus no Monte Sinai, em Êxodo 20 em diante, agora que eles já têm plena consciência e conhecimento da vontade de Deus, agora eles são punidos com muitos açoites. Verso 1 ao 3 do capítulo 11, eles começam a reclamar diante de Deus, falando que é mal, e Deus vai falar: não, tudo bem, daqui a pouco eu atendo vocês. Deus manda fogo, e aqueles milhões de israelitas acampados ao redor ali do tabernáculo, movendo-se no deserto, a ponta do arraial deles começa a pegar fogo. Eles começam a perder as suas casas, as suas tendas. Talvez pessoas morreram aqui, o Moisés não nos informa, mas Deus está mostrando que murmúrio, reclamação, não é algo que ele leva a banho-maria, não é algo tranquilo, não é algo leve, é algo que Deus se ira ao ponto de atear fogo no seu povo. E nós precisamos levar a sério a nossa reclamação. Você precisa localizar a sua reclamação, você precisa calar a sua reclamação, mortificá-la,
silenciá-la, se confessar diante de Deus e não reclamar mais. Agora, uma coisa é você estar diante de Deus, por exemplo, dizer: Senhor, eu vou me especializar aqui, eu vou trabalhar mais, se o Senhor se agradar de me dar um novo emprego, alguma promoção, eu vou te servir e te glorificar lá, mas se não, eu vou te servir e te glorificar onde eu estou. E isso se aplica a qualquer área da sua vida. Uma coisa é você querer melhorar e diante de Deus você dizer: não, Senhor, eu vou te servir, quer eu tenha, quer eu não tenha. Mas outra coisa é você reclamar: esse meu emprego é uma porcaria, eu odeio o meu emprego, Senhor, eu não tenho como te servir aqui. Isso é murmúrio, isso é pecado. Irmãos, na Bíblia existem graus e hierarquias de pecado, ok? Quando a gente fala não existe pecadinho e pecadão, essa nomenclatura é horrorosa, mas existem graus de pecado. Isso não quer dizer que existem pecadinhos que não te levam para o inferno. Cada pecado merece o inferno. Isso quer dizer que no inferno existem gradações de punição. Jesus falou que aquele que conhece a vontade do Senhor e não a faz será punido com mais açoites no inferno do que aquele que não conhecia. E o murmúrio é um grande pecado diante de Deus. Paulo vai falar em 1 Coríntios 11 que nós lemos que isso é tentar a Cristo. Isso é mostrar idolatria no coração. Murmúrio é algo pesado, é algo que destrói igrejas, destrói vidas, destrói famílias, destrói casamentos, destrói a sua comunhão e seu relacionamento com Deus. Você não pode sair daqui hoje e: não, eu reclamei aqui, não tem problema nenhum. Não, você precisa colocar um cadeado na sua boca e purificar o seu coração com a água da palavra, para você não murmurar mais. Em segundo lugar, o murmúrio na igreja, porque Israel aqui é um tipo da igreja, ele também é causado por um desejo pelo mundo. Vejam comigo o restante do texto, verso 4 ao 9 de Números 11. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. O maná era como uma semente de coentro, como a aparência de uma resina, e o povo espalhava-se e o colhia, e depois de triturá-lo em moinhos ou de amassá-lo num pilão, cozinhavam em panelas e faziam bolos com ele, e o seu sabor era como de azeite fresco. Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. Ou seja, eles estavam olhando aquele maná sem graça, assim, aparentemente sem graça, mas suficiente para alimentá-los, suficiente para trazer todos os nutrientes que eles precisavam. E eles vão dizer: olha, era melhor a gente voltar para o Egito, era melhor a gente não servir a Deus, voltar a ser escravo de Faraó, porque lá a gente comia muito bem. E a gente nem sabe se isso é verdade, porque eles eram escravos a duras penas lá no Egito, mas eles queriam a comida do Egito. E quando nós começamos a olhar para as coisas deste mundo, irmãos, e você olha para a sua vida, talvez você queira murmurar. E preste atenção, isso daqui pode ser um dos grandes inimigos da nossa alma. Um dos grandes inimigos da nossa alma. Porque, irmãos, em 2007 lançaram os smartphones, mas eles começaram a ser popularizados em 2010. Em 2010, todos os gráficos de pesquisa mostram que a saúde mental das pessoas aumentou drasticamente. O gráfico vinha reto assim, a partir de 2010 até hoje, subiu assim um pico, como se fosse uma montanha. As pessoas com depressão, com tudo quanto é tipo de enfermidade mental. Isso não é coincidência. Por quê? Se você quisesse acessar o seu Facebook e o seu Instagram sem isso daqui, você ia acessar muito pouco. Você chegar em casa e olhar rapidinho ali e ia fazer suas coisas. Mas nós temos acesso 24 horas por dia a essas redes sociais. E 24 horas por dia nós somos bombardeados de informações. E aí talvez você comece a olhar
Bom, eu nunca viajei igual essa pessoa está postando aqui nos stories, eu nunca viajei para esse lugar, eu não tenho o carro que essa pessoa tem, eu não tenho a casa que essa pessoa tem, eu nunca comi nesse restaurante, tem alguma coisa errada na minha vida. Isso é a voz da serpente ressoando com a voz do seu coração enganoso e pecador, e isso é um grande pecado diante de Deus. Você fica indignado com Israel olhando para o Egito, viu todas aquelas coisas e ainda queria voltar para o Egito, viu o mar se abrindo, viu a montanha do Sinai fumegando em trovões, ouviu a voz de Deus audivelmente no Monte Sinai. Nós vemos a Cristo pela fé, algo muito maior, e nós olhamos essas ninharias aqui deste mundo e nós reclamamos. Terceiro lugar, a murmuração é olhar para a providência de Deus e dizer: é mal. É olhar para o cuidado de Deus nas nossas vidas e dizer: isso é ruim. Vejam comigo Números 11, verso 10 ao 15. Quem começa a reclamar agora, irmãos, não é nada mais nada menos que o próprio Moisés. Olhem como Moisés reclama diante de Deus. Então Moisés ouviu o povo reclamar, e todas as famílias, cada uma à porta da sua tenda, e a ira do Senhor acendeu-se ainda mais, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Ou seja, mesmo Deus punindo eles se arrependendo, eles voltaram a pecar, e cada chefe de família na porta da sua casinha, da sua tendinha, reclamando, e a ira do Senhor se acendeu cada vez mais. Imagine Moisés no meio desse fogo cruzado. Só que quando a ira de Deus aumenta, isso pareceu mal aos olhos de Moisés, porque o dele estava na reta. Vejam comigo o verso 11. Então Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Moisés, o mediador da antiga aliança, fala que Deus fez mal para ele. Por acaso puseste sobre mim o peso de todo este povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? E aqui no verso 12 ele vai fazer igual Caim fez com Abel. A Caim falou assim: eu não sou o dono do meu irmão, vou ficar tomando conta dele. Olha o que Moisés falou: por acaso fui eu quem gerei todo este povo? Eu dei a luz para que me dissesses: leva no teu colo, como a ama leva a criança de peito, e isto até a terra que prometeste com juramento a seus pais? Onde eu encontraria carne para dar a todo este povo? Pois reclamam para mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. Se vai me tratar assim, eu te peço, mata-me. Se tenho encontrado graça aos teus olhos, não me deixes ver a minha desgraça. Moisés pede por morte, e morte seria a misericórdia sobre a vida dele. Moisés, ele começa a ver a providência de Deus como má. Primeiro ele fala: por que me fizeste mal? E depois no verso 15 aqui ele falou: se você for me tratar assim, eu não quero mais viver. Isso é um murmúrio. Vejam o quão ridículo, blasfemo e idólatra é o murmúrio. E vejam que nenhum de nós está imune disso, porque o próprio Moisés reclamou: se o Senhor for me tratar assim, o seu carro quebra, a sua casa quebra, o seu filho fica doente, o seu filho morre, a sua mãe morre, o seu pai morre, você perde o emprego, você tem um câncer em estado terminal. Senhor, se for me tratar assim, o Senhor está me tratando mal. Vejam o quão grave é isso. Quando você tem um coração encharcado por Cristo, você vai olhar para qualquer situação da sua vida e vai dizer: graças ao nome do meu Senhor. O Senhor tem me tratado muito bem, o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço, porque eu mereço apenas o inferno. E cada prova que o Senhor me dá, o Senhor está me dando graça para perseverar, e está me moldando e me mostrando mais do Senhor. Mas se você se dar ao pecado, você vai fazer isso. O Senhor está me tratando mal, e a existência vai ficar insuportável, não por causa de Deus, mas por causa do seu pecado e do meu pecado diante dele. Em quarto lugar,
Murmúrio é causado por falta de fé na palavra de Deus. Falta de fé, incredulidade. É o que o Salmo 95 que nós lemos falou para nós. Por causa da incredulidade, Deus matou toda essa geração no deserto aqui, eles não puderam entrar em Canaã. Por causa da incredulidade, eles começaram a murmurar. Ou seja, a raiz daquilo que sai da sua boca, de murmúrio, de maledicência diante de Deus, é causado por um coração incrédulo. Porque se eles acreditassem que Deus vai prover aquilo que eles precisam e que vai levar eles, aqui no caso em Canaã, uma terra que mana leite e mel, eles nunca murmurariam. Eles iriam o trajeto todo cantando louvores a Deus, independente do que acontecesse, e Deus ia cumprir a sua palavra, assim como Ele cumpriu apesar do pecado deles. Vejam comigo, verso 21 ao 23, virem a página em Números capítulo 11, verso 21 ao 23, Moisés de novo dando trabalho aqui. Números 11, 21 diz assim: Moisés disse: há 600.000 homens em pé neste povo, no meio do qual estou. Mesmo assim tu dizes: vou lhe dar carne e comerão um mês inteiro. Isso aqui é idêntico aos evangelhos, quando aquela multidão de 5.000 pessoas se assenta, os discípulos vêm e Jesus fala: alimenta eles. Ele diz: Senhor, mas nem se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, parafraseando, a gente iria dar de alimento a eles. Jesus é aqui que está falando com Moisés a mesmíssima coisa, 15 séculos antes ali dos apóstolos. Verso 22: se rebanhos de ovelhas de gado fossem abatidos, para eles seriam suficientes. Se todos os peixes do mar fossem pescados, para eles seriam suficientes. O Senhor respondeu a Moisés: por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verás o que? Se a minha palavra vai se cumprir ou não. Vejam que Deus já coloca Moisés aqui diante da revelação. É a minha palavra que está em xeque, Moisés. É a minha palavra que está em xeque. Você está murmurando aí, usando esse seu artifício de retórica egípcia para falar: se você pescasse todos os peixes do mar, seriam suficientes para esse povo? Você está achando que eu sou o quê? Você acha que minha mão está mesquinha para dar para o meu povo de comer? Mas agora você vê a minha palavra se cumprir. E a palavra de Deus está em jogo, irmãos, quando nós murmuramos. O que a palavra de Deus diz? Cristo é suficiente para nós, na riqueza, na pobreza, tendo que comer, não tendo, morrendo ou vivendo, Cristo é tudo para nós, e Ele nos basta, e Ele nos nutre, e Ele cuida de nós. Se você acha que o cuidado de Cristo não é suficiente para você, é porque você não está ouvindo e obedecendo e crendo na palavra de Cristo para nós. E em quinto lugar, são 5 coisas que não exaurem o tema da reclamação, mas são 5 coisas que o texto coloca para nós de forma muito clara. O murmúrio também está ligado à inveja, isso é muito óbvio. Você inveja o próximo, você vai murmurar sobre o seu estado. Números capítulo 12. Antes de número 12, vamos ler também Números 11, verso 25 ao 30. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava nele, colocou-o nos 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas 2 homens ficaram no acampamento, um se chamava Eldade e o outro Medade, e veio o espírito sobre eles, pois estavam entre os inscritos, mesmo sem terem ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um moço correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade profetizaram no campo. Então Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés desde a juventude, interveio e disse: Moisés, meu senhor, proíba isso. Moisés, porém, lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. E depois Moisés voltou ao acampamento com os anciãos de Israel. Irmãos, aqui o sucessor de Moisés, Josué, que vai liderar Israel para entrar em Canaã,
o capitão de Israel, depois de Moisés, murmura. Porque o que Deus fala? Pega 70 anciãos e divide a sua carga, Moisés. Você vai ver isso daqui a pouco. E o Espírito que estava em Moisés foi também derramado sobre esses 70 homens. E aí depois que eles profetizaram, cessou ali o dom de profecia. Eles nunca mais profetizaram, mas ficou dois homens lá profetizando ainda. E o rapaz ficou com inveja e falou: como isso é possível? Falou para Josué, causou inveja em Josué, porque Josué não estava lá profetizando, e Josué reclama para Moisés. E esse tema de inveja na liderança que resulta em reclamação aparece de novo em Números 12. Vejam comigo, Números 12, verso 1 ao 3. Os irmãos de Moisés, a Miriam e Arão, vão reclamar agora. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. E disseram: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E aí o que Deus vai fazer? Ele vai falar assim: olha, eu falo com Moisés face a face, no restante do capítulo 12. E de repente Miriam aparece branca de lepra. E Miriam e Arão se arrependem e pedem para Moisés orar por eles. E Moisés intercede por eles, Deus cura Miriam ali. Vocês estão percebendo a inveja no meio do povo de Deus, no meio da liderança, com Josué, com Miriam e com o sumo sacerdote que é Arão, dizendo: será que Deus fala somente por meio do meu irmão Moisés? Ele vai falar por meio do meu intermédio também. Eu sou o sumo sacerdote do povo de Deus. Miriam vai falar assim: eu sou aquela que compôs a canção depois do Êxodo, lá em Êxodo 15, e todo mundo cantou a minha canção. Deus vai falar por intermédio de Moisés também. E Josué fala: Senhor, não deixe que eles profetizem a palavra, só nós que podemos profetizar a palavra. Inveja no meio do povo de Deus causa murmúrio de Josué, murmúrio de Miriam, murmúrio de Arão. Invejinha. Por que aquele irmão está pregando e eu não? Por que aquele fulano está tocando e eu não? Isso é tão ridículo e tão ridiculamente comum no meio evangélico, que a gente precisava gastar um ano só nisso daqui para nós expurgarmos esse mal, e quem está nos ouvindo aí depois, o mal nas suas igrejas. Inveja. O que é o povo de Deus no Novo Testamento? Eu vou colocar o meu irmão no pedestal acima de mim, porque eu vejo Cristo nele, e eu quero morrer e diminuir e desaparecer, e eu quero que o meu irmão apareça. E é claro que a gente vai ver isso agora no ponto 2 sobre liderança. Os pastores vão usar isso aqui para falar: não falem mal de mim, não sei o que. Quando na verdade cada palavra que eu falar para vocês, ou que qualquer um aqui falar, vocês precisam julgar cada vírgula de acordo com a palavra de Deus. Julgar mesmo. Mas se o que nós estamos falando aqui está de acordo com a palavra de Deus, vocês não têm nada a ver comigo, vocês têm a ver com Deus, e vão prestar contas a Deus e não a mim. Qual que é a solução para o murmúrio? Profecia. Vou repetir: a solução para o murmúrio é profecia. Nós lemos o texto aqui de Números, capítulo 11. Vamos ler de novo, verso 29. Moisés, porém, lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. Esse desejo de Moisés de que todo o povo de Deus fosse profeta e tivesse o espírito que estava em Moisés e naqueles 70 anciãos, foi transformado na profecia pelo profeta Joel. O profeta Joel, que é um dos profetas menores, vai ler Números 11 e, inspirado pelo Espírito, vai transformar isso na profecia. E Joel fala o seguinte no capítulo 2 do seu livro: acontecerá nos últimos dias, ou depois desses dias, que eu derramarei o meu Espírito sobre todo o meu povo, e eles vão profetizar, os seus filhos e filhas profetizarão.
50 dias depois que Jesus morre e ressuscita, o Espírito desce sobre a igreja. Pedro, cheio do Espírito, se levanta como líder da igreja, e ele lembra pelo Espírito de Joel 2, e vai dizer: irmãos, eles não estão bêbados como vocês estão falando aí, mas isso está acontecendo para que se cumprisse a palavra de Joel: nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne dentro do povo de Deus. Todos dentro da igreja verdadeira de Cristo, possuem o Espírito. E o que é profetizar agora? Profetizar é sempre na Bíblia proclamar a palavra de Deus, e a palavra de Deus agora é Cristo, é o Evangelho. Todos vocês são profetas. Vocês perceberam o remédio? Se a sua boca está falando de Cristo, você não está reclamando, mas você cessa Cristo no seu falar, você começa a murmurar. Profecia, biblicamente falando, é o remédio para todo o pecado que sai da sua boca. Tiago vai falar para nós o seguinte: pode de uma fonte jorrar ao mesmo tempo água pura e água imunda? Ele fala: não sejam assim, irmãos, não reclamem. Ou seja, o que é essa água pura que deve ser de nós? É o próprio Cristo. É você louvar a Cristo, falar a palavra de Cristo para você mesmo e para as pessoas. Esse é o remédio que vai matar o nosso murmúrio, o Evangelho. Profetizar, proclamar o Evangelho para a nossa vida, para a nossa família e para as pessoas deste mundo. E quanto mais você fala de Cristo, menos você reclama, porque mais satisfeito você vai estar em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o segundo tema que perpassa números 11 e 12 é o tema da liderança. E nós temos de novo, a gente teve 5 características do murmúrio, agora nós teremos 5 características de liderança aqui para nós. Primeira característica, capítulo 11, versículo 4: existem limites para os líderes. Vejam comigo o capítulo 11 de Números, versículo 4. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até mesmo os israelitas também voltaram e reclamaram, dizendo: quem, olhem o pronome aqui, quem nos dará carne para comer? Vejam que eles estão usando um recurso de linguagem indireta para reclamar: quem que vai nos dar? Ou seja, quando Moisés ouve isso, ele já toma a arapuca para ele. Não, eu tenho que dar, não tem como dar carne para esse povo. Quem vai nos dar carne para comer? Pergunta: Moisés é responsável por dar carne para esse povo comer? Não. Quem é responsável? Deus. Moisés era responsável por desamarrar o tabernáculo sozinho e armar ele de novo? Não, o povo fazia isso. Qual era a função de Moisés? Ficar no tabernáculo, na tenda, diante de Deus, para ouvir a palavra de Deus e interceder pelo povo. É isso que Moisés fazia, como mediador entre Deus e esse povo aqui. Existem limites na liderança. Limites. É minha função colocar carne no congelador de vocês? Não. É minha função arrumar um emprego novo para vocês? É minha função salvar vocês? Não. Salvar os seus familiares? Não. Deus faz isso. Existem limites muito bem estabelecidos para a liderança, e aí os seus limites como líder da sua casa, ou como mãe e líder dos seus filhos, também têm os seus limites, e você precisa reconhecer os seus limites. Ninguém quer líder com limitações. Nós queremos líderes todos suficientes, todos provedores para nós. Qual que é a função dos pastores? Orar e o ministério da palavra. O ministério da palavra envolve pregar, ensinar, exortar, consolar e corrigir vocês. Mais nada. Não é minha função fazer velório de acordo com a Bíblia, mas nós fazemos, a gente faz mimo, né? Não é a função fazer casamento no civil, mas a gente faz mesmo assim. Não é minha função nada além disso, mas isso já é o peso que não dá para suportar sem a graça de Deus para nós.
E você, como marido, como mulher, como pai, como mãe, precisa reconhecer os seus limites, que já são demais para você, e depender da graça de Deus e fazer ali a sua função. É você dizer: a minha função como homem não é lavar a louça. É claro que é. Você precisa ajudar, servir a sua mulher. E aí as aplicações são oceânicas para nós. Mas nós precisamos reconhecer os nossos limites. Você tem limite no seu trabalho. Você não vai carregar o mundo sozinho no seu trabalho, carregar a sua empresa sozinho no seu trabalho. Você precisa reconhecer os seus limites. O limite é algo bom, é algo que Deus nos criou com limites. E quando Deus cria Adão e Eva com limites, Ele diz: isso é muito bom. Ou seja, nós precisamos dormir, nós precisamos comer, nós precisamos ter um momento de lazer nosso. Nós temos os nossos limites, e reconhecer esses limites é reconhecer que você não é Deus, e isso é bom. Reconheça os seus limites. Segundo lugar, a liderança na igreja exige pluralidade. Moisés está falando: eu não aguento esse fardo, Deus, me mate. Mas Moisés, você está sendo muito ignorante, porque em Êxodo 18, vocês lembram que em Êxodo 18, o sogro ímpio de Moisés, Jetro, ele fala: o que você está fazendo não é bom, até eu que sou ímpio sei que isso é loucura. Você precisa separar homens para você outorgar, delegar funções e autoridade. E Deus confirma que o conselho de Jetro era algo bom. Só que eles fizeram isso antes do Monte Sinai, ou seja, não deu tempo de pensar. Eles chegaram no Monte Sinai e já começou a acontecer um monte de coisa. Deus se revela para eles, eles têm que construir o tabernáculo. Não deu tempo de formar essa liderança no meio de Israel. E Moisés se esqueceu disso. 3 dias andando no deserto, agora que ele podia estabelecer a liderança na igreja, ele fala: não aguento mais. É claro que não aguenta, não é para ser um indivíduo só como líder do povo de Deus. E Deus vai repetir o conselho de Jetro. Ele fala: separa 70 homens para liderar o povo. Somente as questões difíceis vão para você, Moisés. Do Antigo para o Novo Testamento não existe um sujeito como líder no povo de Deus. Isso não é bom. E se não é bom, não está de acordo com a vontade de Deus. E se não está de acordo com a vontade de Deus, isso é algo mundano e diabólico e pecaminoso para a igreja. Se eu concentrar toda a autoridade em mim e eu começar a mandar e desmandar em vocês, nossa igreja vai adoecer e cair. Por mais que a gente venha a crescer visivelmente falando, se a gente vier a crescer visivelmente falando, que eu duvido muito, por causa das minhas muitas incompetências, mas se colocar um sujeito aqui 100% competente em tudo e começar a mandar em nós, a gente pode crescer 10 vezes mais, mas espiritualmente falando nós vamos cair, porque não existe reizinho não, o único rei da igreja é Jesus. Nós somos todos iguais, todos irmãos, e nós precisamos de uma pluralidade na liderança. Irmãos, se não fosse o conselho da igreja e a tesouraria da igreja, não somente a gente não ia mudar para esse salão aqui, mas não haveria igreja. Eu já teria feito igual Moisés, saído correndo. Não existe isso. É por isso que a liderança na igreja é plural. Nós temos 2 pastores na nossa igreja, nós temos o conselho, nós temos os diáconos, nós temos a tesouraria. Para quê? Para fragmentar e dividir a autoridade. Porque a autoridade não pode ser concentrada numa só pessoa na igreja, o que é a coisa mais comum do mundo no meio evangélico brasileiro, infelizmente. Terceiro lugar, terceira característica de um líder, capítulo 12, verso 3, humildade. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés, ele só consegue escrever isso daqui porque o Espírito vai inspirar ele a escrever, amém? Mas ele está falando aqui em terceira pessoa para mostrar a graça de Deus na vida dele. Ele é o homem mais humilde da sua geração, do mundo, mais para baixo, mais apagado.
E humildade é uma característica que, humanamente falando, nós não queremos os líderes. Nós queremos ser liderados por pessoas pomposas, por pessoas com o nariz em pé, por pessoas tão capacitadas, tão ilustres, tão conhecidas, tão populares, que a gente se sente, não, aquela pessoa tem uma liderança plena. Quando você olha para Moisés aqui, você não dá nada para esse barbudo aqui. Por quê? Porque ele era humilde. É por isso que o pessoal reclamava. O povo reclamava, Josué reclamava, Miriam reclamava, Arão reclamava. Por quê? Porque eles viam essa figura patética que era Moisés e falaram, eu vou pesar na mente desse homem aqui. Se Moisés fosse um líder igual o faraó era, ele colocaria uma roupa plena, dourada, faria uma pirâmide para ele, embaixo estaria o tabernáculo, subiria nessa pirâmide e dizia, eu quero ver quem vai falar contra mim agora. Não haveria um A de murmuração contra ele, mas porque ele é essa figura patética aos olhos humanos, o povo pesava em cima dele. Porque carnalmente falando, nós não queremos servos, líderes humildes. Se você olhasse para os apóstolos, vocês acham que era o quê? Eles estavam de terno e gravata, indo de helicóptero de um lugar para o outro? Eram os homens mais desgraçados do mundo, mais miseráveis. Pedro e João não tinham um centavo para dar para aquele mendigo à porta do templo lá em Atos 5. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, a minha veste está suja, está surrada, eu mal tenho um calçado aqui para calçar, está todo gasto, já está, estou colocando um preguinho aqui para segurar as asas da minha sandália. Quando você olhava para o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, você ia ver um sujeito surrado, sem nenhuma retórica, sem nenhum dinheiro no bolso, estrupiado, esfolado vivo, dado como morto, depois de sofrer quarentena, apedrejado, sofreu naufrágio. E aí entra o pessoal na igreja de Corinto, fundada pelo apóstolo, e Paulo chama ele de super apóstolos, os super apóstolos, cheios de dons, cheios de retórica, cheios de conhecimento. E eles vão chegar na igreja de Corinto e falar, Paulo não é um líder para vocês, nós somos. E Paulo vai dizer, eles querem se vangloriar, eu fui ao terceiro céu, mas eu não falo disso, porque eu só falo da cruz de Cristo. Eu me glorio no meu sofrimento, porque eu tenho um espinho na carne aqui, segundo os Coríntios 12. Eu já pedi 3 vezes para Jesus me tirar esse espinho, e ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua pequenez, na sua humildade, no seu ser um nada. Liderança é humildade, se for uma liderança de acordo com o Evangelho. É por isso que eu amo quando eu chamo os irmãos da nossa igreja para orar aqui na frente, lá no Rubi, e eles estão de shorts e bonezinho, né, Rafa? Né, Júnior? Cadê eles? A gente olha, mas como que uma miséria dessa vai orar diante de Deus? Isso é para escandalizar bode mesmo, porque Deus não vai te ouvir porque você está de terno e gravata. Terno e gravata é tão mundano. Século passado, comecinho do século passado, final do século XIX, o pessoal vinha de navio da Europa com terno e gravata, porque lá é um frio da miséria, e a mentalidade colônia brasileira olhava para aquilo e falava, isso é chique, porque é da Europa, é da França. Eu vou no calor de 40 graus aqui num país tropical, vestir terno e gravata. E isso entra para a igreja e a gente acha que vestir terno e gravata é a coisa mais espiritual e autoritativa do mundo. Quando você conhece a história, é ridículo. É você, mentalidade de colônia, querer imitar os europeus num país tropical. Tem nada mais mundano do que isso. Mas a gente prefere um cara cheio de uma roupa bonita aqui do que esse farrapo que eu visto, porque não, ali está um cara que eu posso me orgulhar de dizer. Mas uma liderança de acordo com o Evangelho é um nada. Humildade. Essa é a terceira característica. Quarta, fidelidade. Números 12, verso 7. Mas não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus demanda de mim como pastor, de você como marido, de você como esposa e como mãe, de você como pai, fidelidade. A palavra de Cristo.
assim como Moisés era. E em quinto e último lugar, capítulo 12, verso 13: então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. A liderança exige intercessão, independente do que aconteça. Eu preciso interceder por vocês, mesmo que todos vocês me abandonem. Você, como pai, precisa interceder pela sua mulher, pelos seus filhos, mesmo que eles te deem desgosto todos os dias da sua vida. Você, como mãe, precisa interceder pelo seu marido, pelos seus filhos, mesmo que você esteja de bem ou não com eles, se é que isso existe. Não deve existir na sua casa. Ah, meu marido me estressou hoje, eu não vou orar por esse filisteu aqui não. Não, você ora. Miriam murmurou contra Moisés, e Moisés foi lá e disse: Senhor, cure a minha irmã, cure o meu irmão, dá de comer para esse povo. Ainda que Moisés vai ser um exemplo negativo de murmúrio aqui, mesmo assim a graça de Deus vai colocá-lo como um exemplo positivo para nós. Então a liderança na igreja, ela tem limites, ela é plural, ela é humilde, ela é fiel e ela é orante, intercessora. Nós devemos interceder uns pelos outros. Eu gostaria de concluir com 3 aplicações para nós. Primeiro, Cristo Jesus nosso Senhor é maior do que Moisés. Vejam comigo Números capítulo 12, de novo, o mesmo versículo, versos 7 e 8. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel, presta atenção nessa frase, que é fiel em toda a minha casa. Ou seja, a casa aqui é o tabernáculo. A palavra aqui é tabernáculo. Verso 8: falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temestes falar contra o meu servo Moisés? Agora abram comigo em carta aos Hebreus capítulo 3. O autor aos Hebreus vai citar exatamente o versículo 7 do capítulo 12 de Números que nós lemos. Hebreus 3, verso 1 ao 6 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como foi Moisés fiel em toda a casa de Deus. Olha Números 12, 7 aqui. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa, porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Moisés, ele foi fiel ao tabernáculo, mas ele pecou, e ele não liderou Israel até Canaã. Josué precisou tomar essa liderança, e o capítulo 4 de Hebreus vai falar que Jesus é superior a Josué. Por quê, irmãos? Jesus é fiel sobre nós. A casa de Deus agora, o tabernáculo de Deus agora, somos nós, a igreja, as pessoas que creem de fato em Jesus. E o nosso mediador não é como Moisés, que reclama: Senhor, eu não aguento mais. Não, Jesus aguentou o fardo, não das nossas reclamações, mas de cada pecado que nós cometemos. Ele aguentou na cruz, sem falar sem reclamar, como uma ovelha muda. Ele levou os nossos pecados, e Ele nos conduz até a nova Canaã, até a nova Jerusalém, até a nova criação. Ele é o capitão da nossa salvação, Ele vai à nossa frente e Ele nos lidera até o fim. Números 11, 12 vai colocar para nós o quão Moisés é um exemplo, mas o quão Moisés é falho. E o Hebreus 3 vai dizer: isso tudo foi escrito. Moisés foi fiel exatamente para mostrar-nos que alguém mais fiel do que ele viria, e que ele de fato, o novo Moisés, o novo Josué, vai nos conduzir até a salvação. Nós apenas precisamos manter firmes a nossa confiança em Cristo até o fim. Segundo lugar, a igreja é maior do que Moisés. Esses dias eu fui com o Fernando e com a Anne pregar em outro lugar. A gente foi almoçar na casa dos irmãos,
e eu disse assim, os irmãos novos na fé, eu disse, Paulo é maior do que Moisés. Segundo os Coríntios 3, Paulo fala, eu sou maior do que Moisés, o meu evangelho, a minha revelação é muito maior do que a revelação dada por Deus por Moisés no Monte Sinai. Eles falam, nossa, como assim Paulo é maior do que Moisés? Moisés é o maior homem da história, não tem ninguém comparado a Moisés exceto Jesus. E eu falei, vou escandalizar vocês mais ainda, eu sou maior do que Moisés. Eles, como assim? Que orgulho é esse? Eu digo, você é maior do que Moisés. Por quê? Jesus falou assim nos evangelhos, o maior homem nascido de mulher é João Batista, não é Moisés, é João Batista. Por quê? Foi o único profeta que viu aquilo que ele profetizou. João Batista foi o último profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento. Ele diz, vai vir alguém maior do que eu, que vai vos batizar com o Espírito Santo, a qual eu não sou digno de desatar. E ele viu a sua profecia plenamente concretizada em Jesus. Moisés não viu, Isaías não viu, nenhum dos profetas viram. E aí Jesus complementa, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ou seja, o menor na igreja, o menor dos regenerados, o menor daqueles que creem em Jesus é maior do que João Batista, porque João Batista não teve o Espírito que nós temos. João Batista não viu Jesus crucificado e ressuscitado como nós vimos pela fé aqui nas Escrituras. Qual é a implicação disso? Quando você olha para Números 11 e 12, você vê Moisés murmurando, você diz, se Moisés murmurou, quem dirá eu? Vou murmurar também. Não é assim que se lê a Bíblia. 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer, não, isso foi escrito como um exemplo para que vocês, nós, não façamos igual, porque nós vivemos nos fins dos tempos, nós temos o Espírito do fim dos tempos, nós temos o Messias, a revelação final e completa de Deus. Eles não tinham isso. Portanto, quando você olha para Moisés, para Josué, para Arão e para todos os israelitas, você diz, se eles pecaram, eu também tenho que me cuidar porque eu sou pecador igual, mas eu tenho mais, eu tenho Cristo plenamente revelado e o Espírito habita em mim, de forma muito mais plena do que habitou em Moisés. E o Espírito nos santifica, você tem poder para vencer o seu murmúrio e qualquer pecado que esteja diante de você. Basta você correr para Cristo pela fé, orar, meditar na palavra de Deus e ter comunhão com a igreja. Em terceiro e último lugar, abram comigo novamente em Números capítulo 11. Em terceiro e último lugar, cuidado com o que vocês pedem para Deus, porque o povo pediu carne. Deus falou assim, eu vou dar carne para vocês comer, mas não para vocês ficarem cheios, para sair carne pelo nariz de vocês. O texto vai falar, vocês vão comer carne por um mês, mas tanta carne, que vocês vão ter nojo da carne. Olhem comigo Números capítulo 11, verso 33. Números 11, 33, para finalizarmos. Enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes, antes deles mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor feriu com uma praga muito grande. Mas não foi Deus que deu a carne para eles? Não foi Deus que mandou eles comerem a carne? Eles colocaram a carne na boca assim, ó, antes deles morderem, Deus mandou uma praga e matou muitos deles lá. Por quê? Porque aquilo era uma prova, aquilo era um teste para eles. Era para eles viram que Deus se irou contra eles e ia mandar carne até eles morrerem de comer. Eram para eles olhar para aquela carne e dizer, Senhor, nos perdoe, eu não vou comer essa carne, eu vou jejuar para mostrar meu arrependimento aqui, mas eu não vou comer essa carne, porque o meu pedido foi mal. Tiago vai falar assim, vocês não têm porque vocês pedem mal, e pedir mal é você pedir para o seu próprio proveito carnal. Tomem cuidado com o que nós vamos pedir para Deus. Tomem muito cuidado, porque às vezes nós recebemos algo de Deus, mas aquilo é uma prova, e se você vê que aquilo vai te levar ao pecado, diga não. Você pode ter uma promoção no emprego, uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, você cresce em santidade ali, você serve ao Senhor ali, mas você reclama do seu emprego,
Talvez você vai ter um novo emprego, você vai cair em adultério, você vai cair em tudo quanto é tipo de desgraça nesse novo emprego, porque você está abocanhando o seu mal pedido, que você está pedindo para você gastar com você mesmo. Se o seu pedido é egocêntrico, é egoísta, é autocentrado, não é para a glória de Cristo, não é para a glória de Deus, não é para a glória do Evangelho, não é para o bem da igreja, não é para o bem do seu próximo, você está pedindo para o seu próprio umbigo. E isso pode ser um teste para nós. Tenhamos cuidado com aquilo que nós venhamos a pedir a Deus, que seja para a glória de Cristo, que seja para a nossa humilhação, para o nosso esvaziarmos de nós mesmos e para o bem da igreja. Vamos orar?